Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Mundo Incógnitos, que é o Cãibra no Cérebro, o programa onde vai desafiar toda a conexão dos seus neurônios para pensar e tentar desvendar os mistérios e questões e problemas do dia a dia. Aqui estamos novamente com Leonardo Barão e Ivo Heinz, trazendo o tema de hoje. Quem quer falar o tema de hoje? Vamos lá, pro pessoal, qual é o tema que nós vamos bater o papo agora, hein? Prestem muita atenção no que eu vou falar. O barco de Teseu. Já vou avisando, é o de Teseu, não é o do Neymar, não é o do Roberto Carlos. Não é barco da Brasileirinhas também, tá? Então não é o barco do Tesão, é o barco de Teseu. Exato. Isso, porque a gente é um programa de família aqui. Estamos aqui para dar cãibra do seu cérebro de uma outra forma. Então vamos lá. Teoria aqui do paradoxo de Teseu. Vamos só fazer uma breve introdução aqui para a gente poder destrinchar o nosso bate-papo. Então, o que é o paradoxo do barco de Teseu? Bom, ele é digamos assim, uma ideia que ela remonta a uma filosofia grega antiga, tá? Então, vamos lá. Hipoteticamente, vamos imaginar um navio e um navio chamado Teseu. Então, com o passar do tempo, né, cada uma das partes desse navio ela é substituída por partes novas. Então, ele vai sendo reformado ao longo do tempo, conforme vai tendo os desgastes. Então, essa é a questão do barco de Teseu. Quando as partes são substituídas, ele ainda é o mesmo navio? Ou seja, com o passar do tempo, nós passamos por modificações. O mundo passa por mudanças. As coisas continuam as mesmas coisas? Então, senhores, o que vocês acham? Paradoxo do barco de Teseu. Vamos lá. Bom, eu dei uma pesquisada antes e, pelos aquele site Mundo Curioso, do Até a Fonte, diz que entre 7 e 10 anos, todas as nossas células são trocadas. Então, o Ivo de 2014 não é o mesmo Ivo de hoje, biologicamente falando. Se a gente for mais atrás ainda, o Ivo de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, tinha uma cabeça muito diferente, né? As coisas que eu queria fazer, que eu pensava em fazer, aquele negócio, né? Algumas coisas eu cheguei à conclusão que não valiam a pena. Como fala o Rush na música Bravado, we'll pay the price, but will not count the cost. Algumas coisas que eu queria, alguns sonhos que a gente tem às vezes, a gente depois deixa para lá, ou então isso vai dar muito trabalho, ou você cai na real, ou você muda os seus sonhos, os seus desejos. Isso é normal. Então, de novo, eu acho que cai muito para o lado da mecânica quântica, né? O aqui e agora. Eu sou o Ivo de aqui e agora. Com essas células, com essa cabeça, daqui a 10 anos provavelmente também vou ter opiniões diferentes sobre algumas coisas. Eu achava que aqui agora era um programa do SBT. Aqui agora, parará, Mas, brincadeiras à parte, eu acredito o seguinte, a gente estudando um pouco antropologia, a gente vê que acho que mais psicologia, isso aí é o departamento do Vinícius, a pessoa, ela é muito mais do que apenas a parte biológica. É as experiências que elas também têm, né? Ela é a visão, por mais que tenha a visão que mude das coisas, ela é também o que ela aprende, a forma de se expressar em algumas coisas, ou a personalidade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo besta, ou um exemplo moderno. Você pega um carro antigo e restaurar do jeito que é original, ele vai continuar sendo original, por mais que ele seja restaurado. Então, o propósito do paradoxo é dizer se a pessoa muda, se é uma nova criatura, ou se é a mesma criatura. Do ponto biológico ou físico, é uma nova criatura. Mas do ponto da sociedade, é a mesma pessoa. Talvez com mais experiência, talvez com mais quilometragem, eu não sei, pode ser. Então,
segundo o que vocês estão tentando dizer, estão aqui buscando um sentido para a questão do barco Teseu, é que seria algo do tipo: existem, existiram e existirão muitos eus. Exatamente. Sim. Então, É inevitável. Então somos uma pluralidade de nós mesmos. É isso. Sim, como diz Raul Seixas, nós somos uma metamorfose Eu já ouvi ambulante. isso em algum lugar, viu? Nossa, muito bom, muito bom. Pensamento profundo. Tá, mas por que a gente pode pensar, né, nessa questão do barco de Teseu, dessas mudanças? Então, somos a somatória das nossas experiências. Então, isso a gente conta muito em psicologia como historicidade. Então, as somatórias das nossas experiências, elas constituem muito do que é estipulado, digamos assim, ou atribuído à construção da nossa consciência. Mas, fisicamente, as nossas mudanças físicas, então, a gente cresce, vai se tornando um pouco mais velho, a pele vai ficando mais flácida, cabelo mais branco, a barriga cresce para uns, para outros, faz atividade física e piriri pororó. Mas, em suma, ainda somos a mesma pessoa. Ou não? Depende. Sim. Depende. Posso dar um exemplo? Sim. Você reencontra aquela namoradinha ali de Sumaré que você namorou quando você tinha 19, 20 anos. Você reencontra ela agora. Isso foi muito específico. Informação é poder, Léo. Vá por mim. Informação é poder. Ah, tá. Aí você reencontra ela. Ela não é mais aquela mesma... Vamos dar o nome fictício de Vilma. Ela não é mais a Vilminha. Ela mudou, certo, Vinícius? O V e V dentro do coração funcionou quando vocês botaram na árvore, lá naquela chácara do teu tio e tudo, mas não vai funcionar hoje. Você mudou, você tem algumas coisas diferentes e ela também. E talvez não dê certo, né? Que o pessoal brinca, né? Você reencontrar um amor do passado legal, vai conversar e tudo mais. Hoje pode não dar liga. Por quê? Porque as pessoas evoluíram e provavelmente houve uma bifurcação. Isso vale até para casamentos também. Você conhece a pessoa, se apaixona, você pensa de um jeito. Depois de 15, 20 anos, você pensa de outro. E disso daí eu posso falar com propriedade, sabe? Isso eu posso dizer com toda a propriedade. E você sabe que isso é uma coisa interessante? Você estava falando aqui, eu estava pensando uma coisa e eu já vou jogar a bola aqui pro Leonardo. Isso vai muito de encontro com aquilo que a gente tem da ideação, digamos assim, que você guarda aquela imagem. Vamos colocar no exemplo que você citou aqui, de pessoas, lugares dos quais nós já estivemos ou conhecemos, nos relacionamos e piriri pororó. Você tem aquela, digamos assim, memória de uma imagem residual, certo? Sim, sim. Então você guarda ali com um certo sentimento, um certo apreço, de repente uma certa emoção, um sentimento não tão bom, mas isso é uma coisa que é uma particularidade sua. A pessoa mudou. Então você vai com aquela visão de uma construção que era a pessoa, mas você encontra aquela mesma pessoa hoje, mas ela já não é mais a mesma. Porque Nem ela você, passou por outras coisas. A pessoa vai fazer coisas que ela fazia no passado, que hoje você fala, meu, que puta babaquice, para, que besteira. Você também mudou, e às vezes você não se manca disso, né? Mas esse ponto é um ponto válido de se dissertar. Nossa, eu tô parecendo agora até o Pondé falando. Mas uma frase que meu pai sempre fala como você vai se ver resultado dos livros que você leu e as pessoas que você se relacionou. Então, é lógico que o meio influencia, é lógico que as experiências influenciam, mas algumas coisas são características inerentes. Porque se fosse assim, por exemplo, uma pessoa que, eu vou dar um exemplo, fez cirurgia plástica ou removeu algum órgão, colocou outro, se tornaria uma coisa completamente diferente. O ponto que eu estou colocando é o que faz a pessoa ainda ser a pessoa.
E o que faz a pessoa se tornar uma Um outra ponto, pessoa. cara, você tocou um ponto aí delicado, mas é um ponto que traz Profundo. um ponto muito bem. Isso sim é uma cãibra no cérebro. Porque assim, vamos lá. Se nós continuamos a ser as mesmas pessoas, a partir vamos colocar do ponto de vista assim realmente de quem se vê de uma outra forma, certo? E ela vai fazer essa reconstrução, né? Vamos colocar aqui com base do barco. Né? Você tira um mastro do barco, você põe outra coisa, piriri pororó, né? Então, você continua, teoricamente, sendo um barco, mas já não é mais o mesmo barco. Mas, em essência, você ainda é um barco. Você não tirou, por exemplo, como eu falei, você tirou um mastro, botou um motor, tirou as velas, mudou, mas você não deixou de ser um barco. Você não virou um helicóptero. Você ainda é um barco. Diferente, mas aí. A não ser que você seja um Transformers. Tudo. Olha. Ou você pode fazer um cosplay, pode se montar, né? Drag queen, tudo. Não, sim. As probabilidades são inúmeras, né? O problema, eu acho que, como você falou, é a memória afetiva. Estava eu esses dias vendo com a minha esposa True Detective. Essa quarta temporada ali, começou a quarta temporada agora e o negócio lá no Alasca, tudo, a estação que todo mundo morreu congelado, tal, que bem legal. Aí olhando lá, a chefe de polícia lá, a Jodie Foster. É difícil, cara. Quem lembra dela em Taxi Driver e vê ela agora, eu olhei, até fui olhar, ela tá com 61, eu falei, pô, fia, para 61 com o acesso que você tem aí, tá mal, hein? Vou falar a minha opinião, a minha. Está mal. Minha esposa, pô, mas não era. Você também. Tô com 57. Eu falei, pô, mas, a Jodie tem 10 vezes mais recurso que eu. E está. Lógico, né? Como o pessoal brinca, né? A televisão 4K ferrou muitos atores, né? Deu uma complicada. Caso vocês nunca perceberam, deu uma complicada boa, né? Só 10 vezes acima. Nossa, tá bom, hein? Você tá bem. Não, ela tá muito, cara. Ela tá excelente atriz, tá legal, mas eu lembrar dela em Taxi Driver, aquela adolescente. Mas então, se agora puxando aqui um outro ponto aqui dessa questão do paradoxo, tem a filosofia da identidade pessoal, né? Que daí, Sim. como que irá? A introdução seria o seguinte, né, como Platão e John Locke que eles colocam, que é a questão da identidade pessoal. Então, como o Ivo colocou, então se o nosso corpo muda constantemente, então quem somos realmente ao longo do tempo? Será que a gente permanece o mesmo? Bom, como a gente já está falando aqui, a gente vai mudando, a gente vai desenvolvendo, outros nem tanto, mas isso é o desenvolvimento de cada um, né? Mas psicologicamente, ou seja, a ideia da nossa identidade ela é ligada à nossa memória, tá? E não às vezes necessariamente a composição física. Então aí eu jogo uma pergunta para vocês, né? Então, se vocês tivessem todas as suas memórias intactas, por exemplo, mas o seu corpo fosse substituído por um outro, você ainda seria a mesma pessoa? Vamos colocar aqui como ideia de alguns filmes, certo? Que nem no caso aqui, sei lá, inteligência artificial, algum filme, Carbono alterado, que você faz o download da sua psique em corpos diferentes, né? Eu lembro que eu lia em inglês ainda antes de sair aqui, que eu até achava legal, que era como se uma gíria que eu entendia como assim, ó, puta, butuei um corpo forte, agora eu vou poder ir pra porrada com os caras, né? Isso tem Mas aqui... É você? O que é você? Você é um algoritmo, então? Também tem aquela série do. Acho que. Upload. Também, o Upload tem o Altered Carbon também, que acho que ele entra muito nisso. Eu acabei de falar, esse mesmo. É bem legal isso daí. Você faz o download. Tem uma parte do livro, inclusive, que não foi para a primeira temporada, é o primeiro livro. A segunda temporada, acho que eu falei naquela outra live nossa, é o terceiro livro. Puta, aí desandou. Mas a primeira temporada, no livro, tem uma parte que eles querem torturar ele, e assim, apesar de tudo, eles não conseguem escanear a tua psique.
no download. Eles não conseguem escanear, é muita coisa. Eles têm que fazer você falar. Eles querem torturar o cara. Essa parte é punk. Fazer o download dele numa criança pré-adolescente. Por quê? Porque é mais fácil de torturar. É terrível de ruim a coisa. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, o cara forçou na doideira, mas porque eles tinham que forçar. Então, tem esse lado. Você muda o sexo, muda o corpo, muda não sei o quê, e você... Mas é você. Mas ó, um ponto interessante também, o próprio vamos pegar Star Trek Picard principalmente, na terceira e única temporada, como diziam antigamente, é a ideia de que o corpo do Capitão Picard, que agora é um sintético, se era o Picard mesmo, ou se era alguma outra entidade. O que foi dito foi que era ele, dentro de um corpo artificial. Ou até mesmo a questão da própria raça trio, né? Porque ele tem acesso a informações dos antigos hospedeiros. Significa que são os antigos hospedeiros ou é uma nova criatura? E outra coisa, quando o Crio se funde ao novo hospedeiro, essa fusão cria uma nova personalidade. Sim. Agora, o Leonard McCoy falava, eu não quero fazer o download, né? Quem garante que sou eu que estou do outro lado? Ele tinha essas pauras, né? Nesse caso aí, seria, por exemplo, de teletransporte que a gente está falando, né? No caso, se existe... Agora vamos lá. Pegando lá daquele livro A Física de Star Trek, né? Que tem aquele livro, se existisse de fato o teletransporte, as pessoas elas iam se desmaterializar a nível subatômico e ser recomposta, certo? E tá aqui o Ivo, que faz parte lá da Nova Frota, principalmente na parte da seção de engenharia, já escreveu vários artigos, então conhece um pouquinho não só do universo de Star Trek, mas também da questão de engenharia, física e tudo mais. As pessoas que se materializariam do outro lado, ou seja, nós, seríamos os mesmos ou seríamos, entrando dentro desse conceito do barco de Teseu, uma nova pessoa? Usando o conceito da tecnologia, a mesma pessoa. Por quê? Matéria é energia e energia é matéria, uma dualidade. O teletransporte desmonta você em padrões energéticos, manda para o subespaço e lá ele é reconstruído. Lógico, você tem aquele negócio, desmontar átomo por átomo, né? Você não tem uma impressora 3D para te montar, você é rematerializado. Então, desmontar átomo por átomo, você teria que ser uma coisa mais rápido que a luz, né? Senão você ia ficar algumas dezenas de anos, né? Ou centenas de anos para isso. Então é a coisa que a gente falava da barreira. Talvez fosse mais fácil, em termos de ciência do futuro, você criar um wormhole, né, um buraco de verme, um portal para você passar para o outro lado, para você ser transportado. Mas sim, se é o teu átomo virando energia, se essa energia está sendo reconstituída, é você. Tecnicamente, sim. Porque não é uma nova energia, não estou copiando você, estou refazendo você. Aliás, eles diziam que não dava, né? Na tecnologia se fala que não. Por que não conseguiam copiar um ser humano? Porque era muita informação, não tinha buffer, ele copiava e mandava, copiava por pacotes, né? Como se faz a internet hoje a escala muito reduzida, por pacotes de dados, né? Ele desmonta, manda, só que ele faz isso numa velocidade quase instantânea. E também, aí tem um outro ponto, não sei se a gente vai entrar, Vinícius, que é a questão, por exemplo, Barco de Teseu versão Star Trek, que é a Enterprise, quando ela foi reformada, ela se tornou uma outra na Enterprise ou então, não? É isso aqui que a gente está vendo agora em tela, nesse exato momento, que nós temos aqui uma imagem, vamos lá, vou colocar aqui, a imagem da Enterprise da série clássica, tá? Que ela passou por uma reforma depois das suas missões de 5 anos, das várias missões de 5 anos, tá? E ela passa por uma reforma, e dentro dessa reforma, vamos voltar aqui, ó, o que acontece? Ela passa a ser uma outra nave, tá? No caso,
É a Na mesma verdade, Enterprise? Ou ela não? foi o protótipo da versão Constitution, que era a série de naves Constitution. Ela ficou como era o protótipo para a nova série Constitution 2, né? Em tecnologia se fala muito isso, né? Eles pegaram uma das É, naves e mudaram o motor, mudaram tudo para fazer o teste, como eles falam, test bed, né? Para ser a experimentação de tudo, para ver se ia funcionar toda essa tecnologia nova. o que eu vi no Memory Alpha é que é o seguinte, que a Enterprise da série clássica, ela era modelo Constitution 1. O modelo Heft é o Sim. Constitution 2. A Enterprise G é Constitution modelo 3. Mas respondendo, ela basicamente é, segundo o comando. A gente já estava conversando isso antes de gravar, eu e o Vinícius. O comandante da frota no Star Trek 3 deixa bem claro que era uma nova nave, É, porque ele fala que a Enterprise já estava quase na 20 verdade anos. era assim, que a gente tinha conversado é o seguinte, em relação à Enterprise, até como É, usando a terminologia do paradoxo de Teseu, é que assim, a Enterprise, no primeiro filme lá, para quem já não assistiu Jornada nas Estrelas, né, no primeiro filme lá, a Enterprise clássica vista no seriado dos anos 60, ela passa por uma reforma, uma atualização, por 2 anos de reformas. E certo. lá, o então o Capitão Decker, que assumiu no lugar do Kirk como capitão, ele fala para o agora Almirante Kirk o seguinte: olha, Almirante, o senhor não conhece essa nave, é uma Enterprise quase que praticamente nova, porque eles passaram por uma reforma pesada nela. Em Star Trek 3, a gente lá quando tem todos os eventos do filme lá, e quando a Enterprise retorna à doca seca, o almirante da estação fala para o Kirk, fala assim, olha, eu não vou permitir você sair com a nave porque a Enterprise já tem mais de 25 anos de serviço. Mas aí a gente fazendo uns cálculos aqui, também junto com o Fernando Afonso lá da Nova Frota, a gente chegou a uma estimativa de que a Enterprise, de fato, contando o tempo do Pike, contando o tempo do April, contando os anos a bordo do Kirk, contando os 10 anos que não foram vistos em tela, né, que seria entre o Star Trek 1 e o 2, a Enterprise teria em torno de 36 anos, de fato. Mas, passado por aquela reforma toda que ela sofreu no filme, então a gente poderia dizer que ela, ainda mais por ser um equipamento, porque é isso que ela deixa de ser, ela seria uma nave nova. E aí entra a teoria do Teseu. Ela é ou não é a mesma nave? Ou ela só é por conta do nome, ou por alguns elementos que ainda permanecem dela? Ou, digamos assim, o Zeitgeist da Enterprise permaneceu vivo? Ela tem que ser esse, tipo, permanecer, porque logo depois da destruição dela, foi dada uma nova Enterprise, senão seria uma nova entidade, seria a mesma coisa. Né? Então, na minha visão, é a mesma nave, só que reformada, um pouquinho maior, Muito, atualizada. né? Novos Mas motores, novo conversor matéria-antimatéria, todo o visual da ponte, ela foi literalmente refeita. O refurbished que eles falam, exatamente. né? Você teve o retrofit, né? Que foi totalmente refeito ali. Então, é uma nova nave, aí depende, né? Porque se você olhar, o que tem nela de antigo? Por exemplo, se você vai ao famoso carro placa preta, ele tem que ter X% de peças originais da época ou cópias que sigam os mesmos padrões para você fazer uma vistoria no Automóvel Clube, para você poder ter um carro e ostentar a placa preta, né? Um carro antigo. A peça pode ser nova, mas ele tem que manter a descrição original. Estou falando como engenharia. Então, como engenharia, era uma outra Enterprise. A reformada era uma nova. Sim. Do ponto de vista técnico, sim, porque mudou tudo. Não seria uma placa preta, vai? Não poderia depois ir para o Museu da Frota, né? Ela não tinha perdido toda a Ela não originalidade. foi, né? Ela Não não foi. foi. Ah, muito bem. Bem, é assim, senhores, é assim que vem a ideia e o conceito aqui do barco de Teseu. Então, entrando aqui para as nossas considerações finais aqui, para a gente entender aqui, de fato, a percepção de cada um sobre o paradoxo do barco de Teseu. Vamos lá, Ivo. Bom, olhe para você mesmo, olhe para dentro de você e fala: o
o meu eu de 20 anos atrás, o que pensaria hoje? O meu eu de 30. Mas lembrem-se, que aquelas ideias chavão, se eu soubesse disso, não. Naquela época, as decisões que você tomou, certo ou erradas, eram em cima da experiência que você tinha naquela época, com as informações que chegavam para você naquela época, com o input daquela época. Então, cara, você fez o melhor que você podia. Se você errou, acabou. Tem muita gente que quer pensar no passado e querer rever. Não, cara, não. Como falou um grande sábio, a gente não pode reescrever o passado, mas a gente pode criar um novo futuro, né? Use a sua experiência, use o jeito que você pensa hoje para seguir em frente e principalmente para não cometer os mesmos erros. Muito bem, muito bem. Leonardo, você, vamos lá. Vou dar uma de Mário Sérgio Cortella. Ora, vou até jogar só você em tela, vai lá. Tá bom. Não vou fazer a voz do Cortella, porque senão minha garganta vai pro saco. Mas uma coisa que eu pensei é que o paradoxo de Teseu, ele nos desafia constantemente a pensar sobre a única constante do universo, que é a mudança. A gente sempre está mudando. Então, nós somos o barco de Teseu. Foi como o Ivo falou. Se eu tivesse... O que fez a gente se tornar o que a gente é hoje são as nossas escolhas e o nosso meio e nossa visão de mundo. Então, o paradoxo de Teseu, ele é sobre a natureza da mudança, da identidade. Ela pode ser utilizada tanto na questão de filosofia ou na ciência mesmo. Basicamente é isso. Hoje deu nó no cérebro, hein? Hoje deu. Hoje foi punk. Deu. É isso aí, pessoal. Para vocês, então, paradoxo do barco de Teseu. Gostou? Acredito que sim, espero que sim. Porque se você for o mesmo que começou assistindo a live e terminou essa live assistindo, com certeza você teve um aprendizado e você passou pela transformação do famoso paradoxo de Teseu. Então, se inscreva no canal, continue acompanhando e venha sofrer essa transformação junto conosco, tendo a cãibra no cérebro, nosso programa aqui no Mundo Incógnitos. Então, um abraço a todos e nos vemos na próxima edição desse nosso Cãibra no Cérebro. Valeu! Valeu!